Numa quinta histórica em Cascais, mergulhada em pânico, 9 dos melhores médicos lutavam para salvar a vida do recém-nascido de um milionário, usando todos os procedimentos de emergência que conheciam. Mas nada funcionava. À medida que a esperança se esvaía, e todos se preparavam para o pior. Uma menina pobre de 11 anos, invisível para quase todos naquela sala, percebeu algo que os especialistas tinham ignorado e fez o impensável, mudando tudo de uma forma que ninguém poderia imaginar. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like no vídeo. E não se esqueça de comentar de onde nos está a ver. Gostamos muito de saber. A cozinha estava cheia de tensão, mas ninguém gritava. O ar era pesado, carregado de estresse, enquanto 9 médicos e membros da equipa do INEM trabalhavam em volta de uma pequena mesa onde o bebê Tomás estava deitado. Ele não se mexia. A sua pele estava pálida e os lábios começavam a ficar roxos. Os monitores apitavam, mostrando que o coração estava a abrandar. Um médico segurava uma pequena máscara de oxigênio sobre o nariz e a boca do bebê, tentando forçar o ar para os seus pulmões. Outro injetava algo no seu pequeno braço. Os restantes fixavam os olhos nos monitores, davam ordens rápidas, mas nada ajudava. O peito de Tomás mal se movia. Parecia que ele estava a desaparecer segundo a segundo. Toda a atenção estava concentrada em salvá-lo. Usaram todos os métodos normais de emergência, mas mesmo assim, Tomás não dava sinais de acordar. A divisão estava cheia de móveis caros, bancadas de pedra e azulejos antigos, mas nada disso importava agora. A única coisa que importava era o bebê ali imóvel. Ninguém tinha tempo para pensar no porquê de aquilo estar a acontecer. O único objetivo era travar aquilo antes que fosse tarde demais. Num canto da cozinha, quase escondida junto ao grande frigorífico de inox, estava Lívia. Tinha apenas 11 anos. Vestia roupas simples e os sapatos eram um pouco grandes demais para os seus pés. Era filha da nova empregada doméstica Maria, que tinha começado a trabalhar recentemente na casa da família Whitmore. Lívia não devia ser vista. Tinham-lhe dito para se sentar em silêncio e esperar que a mãe terminasse o trabalho. Era exatamente isso que estava a fazer quando tudo começou. Agora observava tudo a partir das sombras. Ninguém reparava nela. Todos os olhos estavam no bebê e nos médicos, mas Lívia não desviava o olhar. Não conseguia. Algo não parecia certo. Ela já tinha visto pessoas doentes antes no bairro pobre de onde vinha. Já tinha visto bebés tossir, chorar, lutar para respirar, mas aquilo era diferente. Tomás não tossia, não chorava. Parecia como se tivesse sido ferido. Lívia não sabia muito de medicina, mas sabia prestar atenção e estava a observar tudo com extremo cuidado. Os olhos de Lívia seguiam cada movimento dos médicos. Viu como levantavam a cabeça do bebê, como verificavam o pulso, como empurravam o ar para os pulmões. Viu a madrasta Eleanora parada mais atrás sem dizer uma palavra. A governanta Helena estava encostada à bancada com os braços cruzados. Amanda, a ama, permanecia imóvel com as mãos tapando a boca. E Marco, o motorista, apenas observava com o rosto vazio. Ninguém chorava. Ninguém gritava. Era estranho. Lívia pensou que se alguém que ela amasse estivesse a morrer, estaria a gritar, a chorar, a implorar por ajuda. Mas nenhum daqueles adultos fazia nada disso. Apenas estavam ali quietos e imóveis. Parecia que assistiam a um espetáculo. Lívia não compreendia por que não estavam mais assustados. Olhou novamente para o bebê e então reparou em algo estranho. Quando o médico inclinou a cabeça de Tomás, ela viu uma cor escura dentro da sua boca. Aquilo não era normal. Lembrou-lhe algo que já tinha visto antes. A memória surgiu de repente. No antigo bairro onde Lívia vivia, uma criança tinha ficado muito doente. Pensaram que fosse asma, mas não era. Um vizinho tinha percebido o problema depois de notar uma cor estranha na boca da criança. Era envenenamento por algo que ela tinha engolido. A criança só tinha sobrevivido porque alguém reparou nesse sinal a tempo.
Agora, ao olhar para Tomás, Lívia sentiu-se certa de que era a mesma coisa. Não sabia o nome médico nem como os médicos chamariam aquilo, mas lembrava-se da cor. Era igual. Olhou de novo para os médicos. Nenhum deles tinha reparado. Estavam a tratar o bebê como se fosse apenas um problema respiratório comum, mas Lívia conseguia perceber que não era. Algo estava a bloquear a eficácia do tratamento. Algo dentro do corpo de Tomás não reagia ao oxigênio nem aos medicamentos. Isso significava que estavam a perder tempo. Um tempo precioso que o bebê não tinha. Lívia voltou a olhar para os adultos. Ainda assim, ninguém se mexia. Limitavam-se a deixar os médicos trabalhar sem fazer perguntas. Era como se não quisessem saber mais. Isso foi o que mais assustou Lívia. O silêncio. A calma. Aquilo não era normal. Pensou em Eleanora, a madrasta. O rosto dela parecia frio, sem qualquer sinal de preocupação. A ama não chorava e o motorista mantinha as mãos nos bolsos. Era como se estivessem à espera que algo acontecesse, algo que já esperavam. Lívia sentiu um arrepio forte percorrer-lhe as costas. Compreendeu que aquilo não era uma emergência normal. Não era um acidente comum. Algo tinha acontecido com Tomás e ninguém queria falar sobre isso. Talvez soubessem. Talvez não se importassem. Mas Lívia importava-se. Não sabia o que fazer, mas sabia que algo tinha de mudar. Ou Tomás iria morrer ali diante de todos. Os médicos continuavam a tentar. Mudavam as máquinas. Administravam mais medicamentos. Procuravam uma forma de ajudar Tomás a respirar. Mas Lívia conseguia ver que não estava a funcionar. Via o peito do bebê quase imóvel, a cor a piorar. E ainda assim, ninguém reparava no que ela tinha visto. Ninguém olhava para dentro da boca dele como ela olhara. Ninguém considerava que pudesse ser outra coisa. Sentia as mãos a tremer, os joelhos fracos, mas não deixava de observar. Era apenas uma criança. Apenas a filha da empregada, alguém a quem ninguém prestava atenção. Mas naquele momento talvez fosse a única pessoa que podia salvar Tomás. Pensou em avançar, em dizer alguma coisa, mas a voz parecia presa na garganta. E se ninguém acreditasse nela? E se a mandassem embora? Mesmo assim, não podia ficar ali para sempre. Se não fizesse nada, Tomás morreria, e ela saberia para sempre que tinha visto a verdade e ficado em silêncio. Maria procurava um trabalho estável há muito tempo. Trabalhara arduamente durante anos fazendo pequenos serviços de limpeza em casas diferentes, ganhando mal o suficiente para pagar a renda e comprar comida para ela e para a filha Lívia. Quando lhe ofereceram um lugar como governanta a tempo inteiro na quinta da família Whitmore, quase não acreditou. O salário era mais alto do que tudo o que alguma vez tinha recebido. Era o tipo de emprego que finalmente podia trazer alguma estabilidade às suas vidas. A única condição era que Lívia pudesse ficar na casa, mas tinha de permanecer quieta e fora do caminho. Pareceu-lhe um preço pequeno a pagar. Maria aceitou rapidamente. Não fez muitas perguntas. Só queria um futuro melhor para a filha. Assim fez as malas com as poucas coisas que tinham, segurou a mão de Lívia com força e foi viver para a grande quinta. A casa era enorme e cheia de móveis bonitos, azulejos antigos e pedra fria, mas não transmitia calor. Estava impecavelmente limpa, muito organizada e muito fria. Desde o primeiro momento, Lívia olhou em volta com atenção, absorvendo cada pequeno detalhe. Dentro da quinta, as regras eram rígidas. Helena, a governanta principal, estava encarregada de tudo. Foi ela quem treinou Maria e explicou as exigências. Tinha de haver silêncio constante, nenhuma opinião pessoal e obediência total a qualquer ordem dada. Maria acenava com a cabeça a tudo. Precisava daquele emprego. Lívia, porém, não tinha tanta certeza. Ficava sempre perto da mãe, muitas vezes sentada em silêncio enquanto Maria trabalhava. Não falava a menos que alguém lhe falasse primeiro. Percebeu rapidamente que aquele não era um lugar onde as crianças pudessem rir ou brincar. Observava Helena a percorrer os corredores com um rosto sério, sempre a verificar se tudo estava limpo ou se alguém fazia barulho.
Lívia reparou que a quinta parecia perfeita, mas algo nela não parecia certo. Não se sentia como uma casa onde as pessoas viviam e se amavam. Parecia mais um lugar onde as pessoas apenas existiam, fazendo o que lhes era mandado. Mesmo falando pouco, Lívia reparava em tudo. Começou a prestar atenção às pessoas que viviam ali. Havia Eleanora Whitmore, a esposa do milionário João Whitmore. Eleanora estava quase sempre dentro de casa, mas falava pouco. Parecia cansada e distante. Às vezes, Lívia via-a sentada em silêncio a olhar para o vazio. Os outros funcionários diziam que ela tomava medicamentos fortes todos os dias. Nunca sorria. Depois havia o próprio João. Não estava muitas vezes presente. Viajava constantemente, sempre ausente em negócios. Lívia só ouvia de vez em quando a andar depressa e a falar ao telefone. Não falava com os funcionários, a menos que fosse necessário. Lívia também reparou em Amanda, a ama que cuidava do bebê Tomás. Amanda parecia nervosa na maior parte do tempo. Segurava o bebê com cuidado, mas parecia sempre preocupada, como se tivesse medo de cometer um erro. E havia ainda Marco, o motorista. Também falava pouco, mas observava toda a gente o tempo todo. Os seus olhos eram atentos e nada do que acontecia na casa lhe escapava. Mesmo sendo apenas uma criança, Lívia sentia que algo estava errado. Não sabia o que, mas a sensação era forte. Conseguia perceber que as pessoas naquela casa não eram felizes. Ninguém ria. Ninguém conversava muito. Todos apenas faziam o seu trabalho e seguiam as regras. Lívia não queria meter-se em problemas, por isso permanecia em silêncio a maior parte do tempo. Gostava de se sentar em cantos onde ninguém a notasse e desenhar. Desenhar acalmava-a. Desenhava o que via os corredores longos, as grandes janelas, as pessoas a passar. E enquanto desenhava, ela ouvia e observava. Reparava quando as mãos de Amanda tremiam ligeiramente ao alimentar Tomás. Via como Helena surgia sempre que alguém falava um pouco mais alto. Observava Eleanora atravessar as divisões sem dirigir a palavra a ninguém. Lívia era silenciosa, mas a sua mente estava sempre em movimento. Não lhe escapava nada. A cada dia compreendia um pouco mais como a casa funcionava e como as pessoas se comportavam dentro dela. Lívia começou a perceber que havia muitos segredos naquela quinta. Ninguém dizia nada de forma direta, mas as ações falavam alto. Amanda nunca deixava o bebê Tomás sozinho, mas olhava constantemente por cima do ombro, como se alguém a estivesse a vigiar. Eleanora vivia fechada no seu próprio mundo a tomar comprimidos e a evitar conversas. João era um mistério. Entrava e saía, e quase ninguém falava dele. Marco, o motorista, não falava com Lívia nem com a sua mãe, mas observava-as sempre que passavam. Helena lembrava Maria todos os dias das regras, sobretudo da mais importante, manter Lívia em silêncio. Lívia obedecia, mas dentro da sua cabeça continuava a juntar as peças. Algo naquela família não parecia normal. As pessoas comportavam-se como se estivessem a esconder alguma coisa. Lívia ainda não sabia o quê, mas sentia-o. A casa era silenciosa demais. As pessoas eram cuidadosas demais. E até o bebê, que devia trazer alegria, estava rodeado de tensão e medo. A presença de Lívia na casa era pequena, mas os seus olhos estavam bem abertos. Dia após dia continuava a observar e a aprender. Nunca dizia nada à mãe porque não queria que ela perdesse o emprego. Maria finalmente sorria um pouco mais. Estava cansada, mas feliz por ter um lugar onde ficar e um bom salário. Lívia não queria estragar isso, por isso mantinha-se calada. Mas a cada momento que passava naquela casa, reparava em mais coisas. Via como ninguém falava verdadeiramente com carinho uns com os outros. Via como o bebê era mantido afastado da maioria das pessoas, sempre com Amanda. Via como Helena mantinha a casa perfeita, mas nunca relaxava. Via como Marco escutava junto às portas e observava pelas janelas. Lívia continuava a desenhar e a observar, e mesmo sem compreender totalmente o que estava errado, sabia que algo estava. Ainda não sabia, mas o que estava a ver iria ter muita importância.
Um dia, algo sério iria acontecer. E quando isso acontecesse, Lívia seria a pessoa que tinha reparado em todos os sinais. Nas semanas seguintes, Lívia continuou a viver na grande quinta com a mãe. À superfície, todos os dias pareciam iguais, mas Lívia conseguia sentir que algo estava a mudar. Já tinha percebido que a casa era estranha, mas agora começava a notar comportamentos ainda mais esquisitos. Eleanora, a madrasta, nunca estava sozinha com o bebê Tomás. Sempre que entrava numa divisão com ele, alguém aparecia logo a seguir. Ou Amanda, a ama, ou Helena, a governanta, entravam e ficavam por perto. Lívia não sabia por quê, mas parecia que não confiavam em Eleanora para ficar sozinha com o bebê. Além disso, Eleanora não parecia bem. Sentava-se muitas vezes em silêncio com os olhos cansados. Helena dava-lhe sempre a medicação à mesma hora todos os dias e ficava a observar enquanto ela tomava os comprimidos. Eleanora nunca questionava nada. Limitava-se a engolir os comprimidos e a voltar para o quarto ou a sentar-se no sofá. Lívia via tudo isto enquanto fingia estar ocupada com os seus desenhos. Ninguém reparava que ela observava. Ninguém achava que uma criança pudesse entender alguma coisa. Amanda também começou a agir de forma diferente à volta de Lívia. No início sorria-lhe ou dizia algumas palavras simpáticas. Com o tempo deixou de olhar para ela. Sempre que Lívia se aproximava, Amanda baixava a cabeça ou afastava-se rapidamente. Parecia nervosa, como se estivesse a esconder algo. Lívia não sabia o que era, mas sentia-o. A forma como Amanda segurava o bebê às vezes parecia forçada, como se não estivesse confortável. Lívia não compreendia por que alguém que cuidava de um bebê o dia inteiro parecia tão inquieta. Também reparou que Helena estava mais rigorosa do que nunca. Dava instruções claras sobre quem devia estar em cada divisão, a que horas as refeições eram servidas e quem podia estar perto de Tomás. Nada acontecia sem a sua permissão. Helena agia como se fosse a verdadeira chefe da casa, não João, nem Eleanora. Lívia seguia as regras e mantinha-se fora do caminho, mas escutava com atenção. Tinha a certeza de que algo não estava certo mesmo sem conseguir explicar o quê. Numa tarde, Lívia estava sentada no corredor perto do quarto do bebê. Tinha o caderno aberto e desenhava em silêncio como sempre fazia. O corredor estava calmo e a luz que entrava pela janela facilitava ver o papel. Então, ouviu vozes. Vinham da cozinha de serviço mais abaixo no corredor. A porta estava entreaberta e ela conseguia ouvir apenas o suficiente para distinguir algumas palavras. A primeira voz foi a de Amanda. Soava perturbada. A voz tremia quando disse: "Eu não consigo continuar." Lívia ficou paralisada. Não queria ser apanhada a ouvir, mas também não conseguia afastar-se. Então, a voz de Marco respondeu. O tom era frio e firme. Ele disse: "Fomos longe demais para desistir agora." O coração de Lívia começou a bater mais depressa. Não sabia do que estavam a falar, mas soava sério. Depois Helena falou. Não parecia preocupada, parecia segura. Isto foi planeado durante muitos anos. Aquela frase fez Lívia parar de respirar por um instante. O que estariam eles a planear? Ela ficou completamente imóvel. O lápis parou sobre o papel e as mãos tremiam. Não fazia ideia de que tipo de plano era aquele, mas não soava a algo bom. Amanda parecia querer desistir. Marco parecia não permitir. E Helena, que sempre agia como se controlasse tudo, deixara claro que aquilo não era nada novo. Lívia olhou na direção do quarto de Tomás. A porta estava fechada, mas ela sabia que o bebê estava lá dentro. Sentiu algo estranho dentro de si. Era medo, mas também uma sensação forte de que tinha de o proteger. Mesmo sem compreender totalmente o que tinha acabado de ouvir, sabia que se tratava de algo importante, algo sério. Pensou por um momento em contar à mãe, mas lembrou-se do quanto Maria precisava daquele emprego. Se Lívia causasse problemas, talvez tivessem de ir embora. Não tinham para onde ir. Ela mordeu o lábio e decidiu não dizer nada por enquanto,
mas também sabia que não podia esquecer o que tinha acabado de ouvir. A partir desse dia, Lívia passou a prestar ainda mais atenção a todos na casa. Continuou a desenhar, mas agora não era apenas uma forma de passar o tempo. Era também uma maneira de ficar por perto, de observar sem ser notada. Seguia Amanda com o olhar à procura de mais sinais de medo. Reparava como as mãos dela tremiam ao segurar o biberão. Via Marco parado nos corredores a escutar conversas. Via Helena a verificar todos, mesmo quando não estavam a fazer nada de errado. Lívia esforçava-se para não mostrar que estava a ouvir ou a observar. Comportava-se como uma criança quieta que não entendia grande coisa. Mas na sua mente guardava cada palavra, cada movimento, cada olhar estranho. Não sabia qual era o plano nem o que tinha acontecido no passado, mas sabia que não era algo bom. Algo estava errado naquela quinta, e por alguma razão, as pessoas à volta do bebê Tomás estavam envolvidas em algo sombrio. Lívia não sabia o que fazer a seguir. Sentia como se carregasse um grande segredo, e isso tornava tudo pesado dentro de si. Queria falar com alguém, mas tinha medo. E se não acreditassem nela, e se mandassem ela e a mãe embora, então ficariam novamente na rua. A mãe tinha trabalhado tanto para conseguir aquele emprego. Não era justo estragar tudo sem provas. Por isso Lívia manteve-se em silêncio. Decidiu continuar a observar e a escutar. Queria descobrir mais antes de fazer qualquer coisa, mas também sabia que não podia esperar demasiado. Não sabia o que os adultos estavam a planear, mas tinha um mau pressentimento de que algo terrível podia acontecer em breve. Não compreendia todas as palavras que tinham usado, mas entendia o suficiente para saber que um plano que levara muitos anos a construir era algo sério. E se estivessem a planear algo contra Tomás, teria de encontrar uma forma de o ajudar antes que fosse tarde demais. Nessa noite tudo estava muito silencioso. A casa estava escura e todos deviam estar a dormir. João Whitmore, o dono da quinta, estava fora do país. Eleanora, sua esposa, tinha tomado a medicação habitual e encontrava-se no quarto a dormir profundamente. Lívia dormia num pequeno quarto com a mãe Maria. No início, tudo parecia normal, mas de repente Lívia acordou. Não sabia por que até ouvir algo. Era um som estranho. Não era alto, mas também não era normal. Soava como um engasgo suave, como se alguém não conseguisse respirar. Depois veio o silêncio. Lívia sentou-se na cama a escutar atentamente. Alguns segundos depois, ouviu vozes abafadas. Alguém gritava, mas tentando não fazer muito barulho. Lívia reconheceu a voz de Amanda. Soava apavorada. Amanda chamava por Helena. Lívia não esperou. Saiu da cama e correu pelo corredor. Os pés descalços tocavam o chão frio de pedra, mas ela não parou. Ela seguiu as vozes avançando em direção à cozinha. Quando Lívia chegou, parou à entrada. Não conseguia acreditar no que via. Amanda segurava o bebê Tomás e em seguida deitou-o com cuidado no chão frio de mármore. O pequeno corpo não se mexia. Os olhos estavam fechados e o rosto muito pálido. Os lábios começavam a ganhar uma cor estranha. Helena entrou rapidamente na divisão seguida por Marco. Amanda parecia aterrorizada. Chorava e tentava dizer algo, mas a voz tremia demasiado. Helena assumiu o controle mandando alguém chamar o INEM. Tudo aconteceu muito depressa. As pessoas correram para pedir ajuda. Em pouco tempo a casa encheu-se de barulho. Uma ambulância chegou com as luzes a piscar e vários médicos entraram a correr. Eram 9. Moviam-se rapidamente tentando salvar o bebê. Administraram oxigênio, ligaram máquinas e deram medicamentos. Os monitores apitavam sem parar. Faziam tudo o que podiam, mas Tomás não reagia. Não respirava e os aparelhos continuavam a emitir sinais de alerta. Lívia não se mexeu do lugar. Ninguém reparou nela a observar tudo, mas ela via cada detalhe. Viu os médicos a trabalhar depressa a tentar salvar Tomás. Viu Amanda de lado ainda a chorar. Helena mantinha-se séria dando instruções curtas. Marco não dizia nada, mas observava atentamente.
Lívia não conseguia tirar os olhos do bebê. Havia algo no rosto dele que lhe parecia familiar. Quando um dos médicos inclinou a cabeça de Tomás para trás, Lívia viu algo dentro da sua boca. No início não estava claro, mas depois viu melhor. Havia uma cor estranha na garganta, algo que não devia estar ali. O coração dela começou a bater muito rápido. Já tinha visto aquilo antes. No antigo bairro onde vivia, houve um bebê que ficou gravemente doente. Tinha algo semelhante na garganta. Pensaram que fosse outra coisa e o bebê não sobreviveu. Lívia lembrava-se do medo de todos e lembrava-se do aspecto daquilo. E agora estava a ver o mesmo ali diante dos seus olhos. O médico começou a dizer que tinham de levar Tomás imediatamente. Queriam transferi-lo para o hospital. Lívia sentiu-se paralisada. Quis gritar. Sabia que levá-lo naquele momento não resolveria o problema. Eles não tinham visto o que ela tinha visto. Tinha de falar. Tinha de fazer algo mesmo que ninguém quisesse ouvir. Com toda a coragem que tinha, Lívia gritou. A sua voz era pequena, mas firme. Disse-lhes para olharem dentro da boca do bebê. A sala ficou em silêncio. Ninguém se mexeu por um instante. Algumas pessoas olharam em volta tentando perceber quem tinha falado. Lívia deu um passo em frente e repetiu. Apontou para Tomás e disse que tinha visto algo na garganta dele. Um dos médicos pareceu irritado, mas ela não parou. Descreveu exatamente o que tinha visto. Falou com clareza e não recuou. Sabia que tinha razão. Por fim, um dos médicos decidiu verificar só para ter a certeza. Pegou numa luz e olhou para dentro da boca de Tomás. Parou. Depois chamou outro médico. O segundo também olhou. As expressões deles mudaram. Ambos viram. A cor, a obstrução, aquilo que não pertencia ali. Falaram rapidamente entre si. E mesmo sendo contra o protocolo habitual, decidiram tentar um procedimento diferente. Os passos normais não tinham funcionado. Não tinham nada a perder. Trabalharam juntos com cuidado. A divisão continuava carregada de tensão. Ninguém falava. Todos esperavam para ver se algo mudaria. Lívia recuou um pouco e observou prendendo a respiração. As mãos tremiam, mas ela não se mexeu. Manteve os olhos fixos em Tomás, a esperar a rezar para que não fosse tarde demais. Os médicos terminaram o novo procedimento e aguardaram. Alguns segundos passaram parecendo uma eternidade. Então, algo aconteceu. Tomás mexeu-se. Primeiro muito pouco, depois mais. O peito levantou-se ligeiramente. Um som suave saiu da sua boca. O bebê estava a respirar. Os médicos voltaram a agir rapidamente, agora com mais esperança. Verificaram os monitores, administraram mais oxigênio e trocaram olhares de alívio. A cor de Tomás começou a mudar. Ainda não estava perfeita, mas estava melhor. Ele estava vivo. Estava a respirar. Amanda chorou ainda mais, mas agora misturado com choque e algo parecido com alívio. Helena não disse nada, mas o rosto estava tenso. Marco permaneceu imóvel. Ninguém disse nada a Lívia naquele momento, mas todos sabiam o que tinha acabado de acontecer. Se ela não tivesse falado, Tomás talvez não tivesse sobrevivido. Lívia não se importou por a terem ignorado no início. Tinha visto a verdade e tinha feito algo. Era isso que importava. O corpo inteiro sentia-se cansado e os olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela manteve-se calma. O bebê tinha sido salvo porque ela prestou atenção, porque se lembrou, porque falou. Uma menina pequena a quem ninguém dava ouvidos tinha feito a maior diferença. Naquele momento, todos compreenderam que ela tinha mudado tudo. Depois de a ambulância partir e os médicos irem embora, a casa inteira ficou em silêncio. Era um silêncio estranho, nada tranquilo. O barulho e o pânico de antes tinham desaparecido, mas algo ainda pesava no ar. Lívia ficou ao lado da mãe Maria, que acabara de chegar à cozinha. Maria olhava para a filha de olhos muito abertos, claramente abalada com o que tinha acontecido. Puxou Lívia para um abraço forte,
As mãos estavam frias e ela repetia em voz baixa: "Não acredito." Estava orgulhosa de Lívia, mas também assustada. Os médicos tinham dito a todos que Lívia salvara a vida de Tomás. Tinham agradecido e dito que ela fora muito inteligente por notar o que eles não viram. Mas mesmo com essas palavras, algo não parecia certo. A forma como as pessoas da casa olhavam para Lívia tinha mudado. Antes ela era invisível. Agora já não era. E nem todos pareciam felizes com isso. Lívia sentia-o. Manteve-se perto da mãe, tentando perceber o que aquele novo silêncio realmente significava. Helena estava junto à bancada da cozinha, a olhar fixamente para Lívia. Os olhos quase não piscavam. Não sorria, não dizia nada simpático. Apenas a observava com atenção, como alguém a tentar decidir o que fazer a seguir. Amanda estava sentada numa cadeira a limpar o rosto com um lenço. Tinha chorado muito, mas não era um choro de alívio. O rosto continuava assustado. Nem sequer olhava para Lívia. Marco encostava-se à parede de braços cruzados. Os olhos iam de uma pessoa para outra, mas ele não dizia nada. Parecia pensar com muito cuidado em tudo o que estava a acontecer. Lívia reparou em tudo. Ficou quieta ao lado da mãe, com os olhos bem abertos. Lembrou-se de como ninguém a tinha ouvido no início. Lembrou-se de como teve de gritar para fazer os médicos verem a verdade. Agora perguntava-se por que algumas pessoas na casa não pareciam felizes por Tomás ter sobrevivido. Essa sensação assustou-a mais do que qualquer outra coisa. Algumas horas depois, João Whitmore chegou à quinta. Vinha diretamente do aeroporto com um ar cansado e tenso. Assim que entrou na divisão e viu Lívia, foi imediatamente até ela. Ajoelhou-se e abraçou-a com força, agradecendo-lhe vezes sem conta. Os olhos estavam vermelhos e parecia um pai verdadeiramente aterrorizado com a ideia de perder o filho. Chamou Lívia de corajosa e disse que ela tinha salvado a vida do seu filho. Por um momento parecia que tudo ia ficar bem, mas Lívia continuava a sentir algo estranho. Enquanto João chorava e lhe agradecia, todos os outros na sala permaneciam em silêncio. Ninguém se juntou a ele, ninguém sorriu. Lívia não compreendia por quê. Um bebê tinha acabado de sobreviver. Não deviam todos estar felizes, mas Amanda parecia tensa. Helena mantinha-se séria. Marco continuava a se observar tudo. Lívia olhou em volta e percebeu algo importante. Ela era a única pessoa verdadeiramente feliz com o que tinha acontecido. Isso fez-lhe o estômago apertar. Algo estava muito errado e ela já não podia ignorar. Mais tarde, nessa noite, quando a casa se acalmou e a maioria das pessoas estava nos seus quartos, Lívia não conseguiu dormir. A mãe tinha adormecido de exaustão, mas ela ficou acordada na cama. Pensava constantemente no que tinha acontecido. Pensava em Tomás e no que teria acontecido se ela não tivesse falado. Então, lembrou-se de algo que a fez sentar-se de repente. Tinha ouvido novamente a voz de Helena mais cedo no corredor. As palavras eram claras, isto não era suposto acontecer. Lívia sabia o que isso significava. Não tinha sido um simples erro. A vida de Tomás não estivera em perigo por acaso. Havia um plano. Não conhecia todos os detalhes, mas sabia o suficiente. Ao salvar Tomás, tinha estragado algo sério. Não tinha apenas salvado um bebê. Tinha interrompido um plano do qual outras pessoas naquela casa faziam parte. Esse pensamento deixou-a gelada. Se a sobrevivência de Tomás tinha arruinado o plano deles, então Lívia e a mãe também podiam estar em perigo. Ela tinha mudado algo muito grande sem querer. Lívia ficou sentada na cama a pensar durante muito tempo. Lembrou-se do medo no rosto de Amanda. Lembrou-se dos olhos frios de Marco e da voz dura de Helena. Lembrou-se também de como João fora o único que parecia verdadeiramente grato. Lívia sabia que não podia confiar em todos naquela casa. Não tinha provas do que tinha sido planeado, mas o coração dizia-lhe a verdade. Algo sombrio tinha estado a acontecer à volta de Tomás. E agora, porque ela tinha intervindo essas pessoas, provavelmente estavam zangadas.
Pensou em contar tudo à mãe, mas teve medo. Maria precisava daquele emprego. Não tinham para onde ir. Se contasse à mãe, talvez fossem obrigadas a sair. Mas se não contasse algo pior, poderia acontecer. Lívia sentia-se encurralada. Ainda assim, uma coisa estava clara na sua mente. Tinha de proteger Tomás. Ele era apenas um bebé e não podia defender-se. Não sabia como o faria, mas fez uma promessa silenciosa a si própria. Ninguém voltaria a magoá-lo se ela pudesse impedir. Deitada no escuro, Lívia escutava a casa em silêncio. Cada som parecia mais alto, cada ranger do soalho, cada sussurro no corredor. Puxou a manta até ao queixo e ficou a olhar para o teto. Os pensamentos não paravam. Era apenas uma criança, mas tinha visto demasiado. Tinha ouvido demasiado. E agora compreendia que as pessoas naquela casa já não a viam apenas como a filha da empregada. Viam-na como um problema, talvez até como um perigo. Mas Lívia não se arrependia do que tinha feito. Faria tudo outra vez. Salvara uma vida. Fizera o que ninguém mais teve coragem de fazer. Não sabia o que viria a seguir, mas não iria esquecer. Continuaria a observar, a escutar e a proteger Tomás. Mesmo com medo, mesmo tendo de permanecer em silêncio por mais algum tempo, não deixaria que o medo a parasse. Lívia era apenas uma menina, mas agora conhecia a verdade, e isso mudava tudo. Lívia não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Helena e ouvia a sua voz a dizer: "Isto não era suposto acontecer." Aquela frase ficou na sua mente como um aviso. Lívia sabia que tinha estragado um plano, embora não soubesse exatamente qual. As pessoas da casa passaram a agir com mais cuidado. Helena, Amanda e Marco pareciam mais silenciosos, mais atentos. A mãe não tinha reparado em nada de estranho, mas Lívia tinha. Sentia a diferença no ar, e isso deixava-a nervosa. Os dias passaram, e Lívia manteve a promessa que fizera a si própria. Observava tudo. Mantinha-se perto de Tomás sempre que podia. Evitava ficar sozinha, mas continuava a ouvir. Queria compreender o que realmente se passava. E numa noite, algo invulgar aconteceu. Helena caminhava pelo corredor tarde da noite. Levava uma lanterna e movia-se em silêncio. A maior parte da casa dormia, mas Lívia viu-a e decidiu segui-la. Não sabia por quê. Apenas sentiu que tinha de o fazer. Seguiu Helena pelas escadas abaixo sem fazer barulho. Aprendera a andar em silêncio depois de meses a viver sob regras rígidas. Helena não sabia que estava a ser seguida. Andava depressa e foi até uma porta que Lívia nunca tinha visto aberta antes. Ficava num corredor perto da lavandaria na parte de trás da casa. Helena destrancou a porta e entrou. Lívia esperou alguns segundos e depois abriu a porta lentamente, apenas o suficiente para espreitar. Viu escadas a descer uma adega antiga. A quinta tinha uma adega subterrânea. Lívia não sabia disso. Esperou até Helena estar suficientemente longe e seguiu-a com cuidado. A adega era escura e fria. Cheirava a velho a pedra úmida e madeira antiga. No fundo das escadas havia outra porta e atrás dela uma pequena sala escondida. Lívia ficou junto à porta e espreitou para dentro. O que viu fez o coração bater mais depressa. A sala estava cheia de caixas, papéis e fotografias antigas. Algumas estavam presas na parede, outras espalhadas sobre uma mesa de madeira. Lívia entrou sem fazer barulho. Olhou para as fotografias na parede e sentiu um choque. Havia imagens de Helena, Amanda e Marco quando eram mais jovens. Pareciam diferentes, mas ainda reconhecíveis. Estavam ao lado de um homem que Lívia nunca tinha visto. O nome estava escrito por baixo de uma das fotos, Roberto Reis. Continuou a olhar e encontrou recortes antigos de jornais. Começou a lê-los lentamente. Contavam a história de um acidente industrial ocorrido há 15 anos numa empresa pertencente a João Whitmore. Um dos artigos dizia que um trabalhador chamado Roberto Reis tinha denunciado problemas de segurança.
Tinha falado e pouco tempo depois morrera num incêndio na fábrica. Os relatórios não diziam muito mais. Chamavam-lhe apenas um acidente. Mas agora ali naquela adega, Lívia compreendia o que mais ninguém parecia saber. Helena, Amanda e Marco não eram apenas empregados, eram a família de Roberto Reis. Tinham ido para aquela casa de propósito. Aquilo não era apenas trabalho. Tudo começou a fazer sentido na mente de Lívia. A forma estranha como Amanda se comportava, o modo como Marco observava tudo em silêncio, a maneira como Helena controlava cada detalhe, tudo fazia parte de algo maior. Não estavam apenas a trabalhar para os Whitmore. Estavam ali por vingança. Culpavam João pelo que tinha acontecido ao irmão Roberto Reis. Tinham esperado muitos anos e depois encontrado uma forma de entrar naquela casa. Tinham se aproximado da família de João Whitmore e planeado feri-lo da pior maneira possível, magoando o seu filho Tomás. Lívia sentiu-se enjoada. Pensou em todas as vezes em que Tomás estivera sob os cuidados deles. Pensou na noite em que ele deixara de respirar. Não fora um erro. Tinha feito parte do plano. E agora ela tinha descoberto a verdade. Vira o segredo com os próprios olhos. Sabia algo que mais ninguém naquela casa sabia. Mas antes que pudesse sair da sala e correr de volta para cima, ouviu passos. A porta abriu-se novamente e Helena estava ali. Helena não gritou. Não tentou assustar Lívia com palavras duras. Limitou-se a olhá-la com olhos frios. Lívia ficou imóvel. Não sabia o que Helena iria fazer. As mãos tremiam. Helena entrou lentamente na sala e perguntou a Lívia quanto tinha visto. Lívia não respondeu de imediato. Estava aterrorizada, mas sabia que aquele não era o momento para chorar ou entrar em pânico. Olhou para Helena e disse que tinha visto tudo. As fotografias, os papéis, o nome Roberto Reis. Disse-lhe que compreendia a verdade. E depois disse mais uma coisa. Disse que se acontecesse algo a Tomás ou a sua mãe, contaria tudo o que sabia. A voz era baixa, mas firme. Helena ficou a olhar para ela durante muito tempo. Não se mexeu. Depois disse algo que surpreendeu Lívia. Não pensei que fosses tão inteligente. Não era um elogio. Era um aviso. Helena tinha subestimado Lívia, e agora tudo tinha mudado. Lívia saiu lentamente da adega. Helena não a impediu. Não lhe tocou. Mas Lívia sabia que a partir daquele momento, nada voltaria a ser igual. O segredo já não estava escondido. Ela tinha visto a verdade e tinha-a dito em voz alta. Dissera a Helena que não teria medo de agir se algo acontecesse às pessoas de quem gostava. Lívia não sabia o que Helena faria a seguir, mas sabia uma coisa. Agora fazia parte da história. Já não era apenas uma menina quieta sentada num canto. Era alguém que sabia demais. O medo continuava ali, mas não a impedia de pensar com clareza. Voltou para o quarto e deitou-se ao lado da mãe que dormia profundamente. Não dormiu nada naquela noite. A mente estava cheia de perguntas e receios, mas também de determinação. Tinha dito o que precisava de ser dito. Mostrar a Helena que não era fraca. E agora tinha de estar preparada para o que viesse a seguir. A partir desse momento, Lívia soube que tinha de ser cuidadosa. Cada movimento teria de ser pensado. Não podia mostrar medo, não podia agir de forma diferente nem chamar atenção. Mas no fundo, sentia-se mais forte. Tinha olhado para a parte mais sombria daquela quinta e encontrado a verdade. E mesmo sendo apenas uma criança, tinha-a enfrentado. Dissera a Helena que não ficaria em silêncio. Essa promessa ficou gravada no seu coração. Não sabia o que os dias seguintes trariam, mas estava pronta para fazer o que fosse preciso para proteger Tomás e a mãe. Por mais assustada que estivesse, não desistiria. Continuaria a observar, a escutar e a esperar pelo momento certo. O segredo escondido na adega tinha mudado tudo. Agora Lívia já não era apenas uma observadora silenciosa. Era uma menina que sabia demais e não iria esquecer o que tinha visto. O ar na adega parecia pesado.
Lívia estava junto à mesa, o coração ainda acelerado desde o momento em que Helena a apanhara ali. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, passos ecoaram pelas escadas. Não era apenas uma pessoa. Vinham mais. Então João e Eleanora apareceram à entrada. João parecia confuso e sério. Eleanora, que normalmente se movia devagar e permanecia em silêncio, entrou com os olhos claros e uma postura firme. O peito de Lívia apertou. Não sabia o que eles tinham ouvido, nem quanto sabiam. Mas o momento tinha chegado. Ninguém falou de imediato. Depois, João perguntou: "O que é tudo isto?" A voz era baixa, mas firme. Helena não respondeu logo. Eleanora olhou em volta da sala e viu as fotografias, os documentos e os recortes de jornais. A expressão dela mudou. Então, lentamente, a verdade começou a vir à tona. O silêncio quebrou-se quando as pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. João escutou e depois falou. Admitiu que muitos anos antes tinha recebido relatórios sobre problemas de segurança. Admitiu que não tinha agido a tempo. Esse erro custara a vida de Roberto Reis. A sala ficou em silêncio. Helena, Marco e Amanda olharam para João. Ninguém esperava que ele admitisse nada. Parecia cansado, mas não havia raiva na sua voz. Disse que fizera uma escolha terrível. Disse que vivera com a culpa desde o acidente, mesmo sem nunca ter falado sobre isso. Eleanora deu um passo em frente. A voz estava firme. Disse que não tinha estado confusa todo aquele tempo. Não tinha sido fraca. Tinha fingido. Explicou que tinha percebido que algo estava errado na casa, mas não sabia exatamente o que. Por isso deixou que todos acreditassem que estava confusa enquanto esperava e observava. As suas palavras chocaram toda a gente. Nem Lívia esperava aquilo. Então Helena falou finalmente. Disse que tudo o que tinham feito não tinha sido por crueldade. Disse que era por justiça. Ela, Marco e Amanda tinham planeado durante anos aproximar-se de João para fazê-lo sentir a dor pelo que tinha acontecido ao irmão deles. Disse que nunca se tratou de magoar pessoas sem motivo. Tratava-se de equilíbrio. Amanda estava de lado a tremer, as mãos cerradas. Parecia querer desaparecer. Quando todos se viraram para ela, já não conseguiu ficar em silêncio. A voz partiu-se enquanto falava. Disse que não conseguia fazê-lo. Disse que desde o início tinha dito a Helena e a Marco que não conseguia magoar uma criança. Admitiu que tinha seguido o plano porque sentia falta do irmão e queria justiça. Mas quando viu Tomás, não conseguiu continuar. Começou a chorar, dizendo que se sentia perdida e cheia de culpa. As suas palavras encheram a sala de emoção. Pela primeira vez, o grupo não falava apenas de planos ou de vingança. Falava de dor de perda e de escolhas. João sentou-se, ficou em silêncio por um momento e depois partilhou algo que ninguém esperava. Disse que tinha uma doença terminal descoberta recentemente e que ainda não tinha contado a ninguém. Não lhe restava muito tempo. A voz era baixa e o rosto estava cheio de tristeza. Durante um longo momento, ninguém falou. A ideia de vingança começou a parecer diferente. Todos se olharam em silêncio. A energia da sala tinha mudado. Toda a raiva acumulada ao longo dos anos misturava-se agora com dor e confusão. A razão por trás do plano já não parecia tão forte. As palavras de João tinham abalado algo dentro deles. Eleanora ficou ao lado dele, já não distante, mas firme. Não parecia zangada. Parecia alguém que finalmente tinha visto o quadro completo. E então, no meio de todos os adultos, Lívia deu um passo em frente. A voz era baixa, mas clara. Disse que nada daquilo era culpa de Tomás. Disse que um bebê não podia pagar por coisas que aconteceram antes de ele nascer. Os olhos percorreram cada pessoa na sala. Não gritava, mas as palavras tinham peso. Disse que talvez todos tivessem sido feridos, mas magoar outra pessoa inocente não iria resolver nada. As suas palavras não vinham do medo, vinham da verdade. E essa verdade fez com que todos parassem para ouvir.
As palavras de Lívia ficaram no ar durante muito tempo. Ninguém discutiu. Helena baixou o olhar. Marco não disse nada. Amanda continuou a chorar em silêncio. João acenou lentamente com a cabeça. Olhou para Lívia e agradeceu-lhe não apenas por ter salvado Tomás, mas por ter lembrado a todos o que realmente importava. Disse que a vingança era fácil de compreender, mas não resolvia nada. Apenas criava mais dor. Eleanora colocou a mão no ombro dele e ficaram ali juntos. Lívia deu um passo atrás sem saber se tinha dito demais, mas falara com o coração. Sentia medo, mas também orgulho. Sabia que algo tinha mudado naquele momento. Talvez o perigo ainda não tivesse desaparecido por completo. Talvez o medo ainda estivesse ali. Mas algo tinha quebrado a corrente que mantinha toda aquela raiva presa. Ainda não era perdão. Ainda não era paz. Mas era algo diferente. Algo que trazia um pouco de esperança. A sala já não estava cheia de inimigos. Estava cheia de pessoas que tinham carregado peso demais durante demasiado tempo. Enquanto todos começavam a sair lentamente da adega, Lívia ficou para trás por alguns segundos. Olhou para as fotografias e os papéis ainda espalhados sobre a mesa. Aquele espaço tinha guardado um segredo durante muitos anos. Fora um lugar onde um plano tinha sido construído, mas agora parecia outra coisa. Parecia que a verdade finalmente tinha vindo à tona. Virou-se e subiu as escadas sentindo-se cansada, mas com a mente clara. A mãe esperava por ela no quarto. Agora iria contar-lhe tudo. Já não havia segredos a guardar. A verdade já tinha mudado tudo. Lívia não sabia o que iria acontecer a seguir. Não sabia que decisões os adultos tomariam agora, mas sabia que tinha feito algo importante. Não apenas naquela noite em que Tomás deixou de respirar, mas também agora ao dizer o que precisava de ser dito. Uma criança tinha lembrado os adultos de algo que tinham esquecido. O que realmente importa quando tudo o resto está a desmoronar. João sentou-se na sala de estar com todos reunidos à sua volta. O ar estava silencioso, mas não era o mesmo tipo de silêncio que antes enchia a casa. Este silêncio vinha de pessoas a ouvir. Pela primeira vez, João falou com calma e clareza sobre o que tinha decidido. Disse que não queria esconder-se mais. Estava pronto para enfrentar a verdade em público. Iria às autoridades reabrir o caso antigo e admitir a sua parte no que tinha acontecido a Roberto Reis. As palavras surpreenderam toda a gente. Helena, Marco e Amanda trocaram olhares. Nenhum deles falou de imediato. Tinham esperado tanto tempo por justiça. Tinham construído o plano lentamente, ano após ano. E agora o homem que culpavam oferecia-se para se expor e aceitar as consequências. Não era algo que esperassem. Helena perguntou se ele tinha a certeza. João acenou com a cabeça. Disse que não sabia quanto tempo lhe restava, mas não queria morrer com mais segredos. Disse que aquilo já não era sobre se proteger. Era sobre fazer o que era certo. Os três irmãos ficaram em silêncio. Helena fixou o chão. Marco permaneceu de braços cruzados. Amanda olhou para Tomás, que dormia tranquilamente nos braços de Eleanora. Tinham estado zangados durante tanto tempo. Zangados com o que tinha acontecido ao irmão Zangados, porque nada tinha sido feito. Essa raiva tinha guiado as suas ações durante anos. Mas agora estavam numa sala onde as coisas eram diferentes. Um bebê tinha sobrevivido. O homem que culpavam tinha admitido o que fizera. E uma menina lembrara-lhes que magoar outros não traria o passado de volta. Helena foi a primeira a falar. Disse que a vingança tinha se tornado parte das suas vidas, mas talvez não tivesse de continuar a ser assim. Marco não disse muito, mas assentiu. Amanda disse finalmente que não queria ser alguém que magoasse pessoas inocentes. Todos concordaram que se continuassem com o plano, acabariam por se tornar exatamente aquilo que sempre odiaram pessoas que causam dor para benefício próprio. Era hora de parar. O ambiente na casa mudou. Ninguém celebrou. Ninguém sorriu. Mas algo tinha mudado. O ar parecia menos pesado.
As pessoas falavam com mais cuidado, moviam-se mais devagar, não por medo, mas com uma estranha sensação de paz. Ainda havia muitas coisas a corrigir. A confiança não podia ser reconstruída num só dia, mas o plano que antes controlava tudo tinha acabado. João fez planos para falar com os seus advogados. Disse que daria o seu depoimento, entregaria todos os documentos e garantiria que a história de Roberto Reis não voltaria a ser escondida. Prometeu isso aos irmãos e eles acreditaram. Eleanora ajudou a organizar tudo. Mantinha-se forte e lúcida, já não silenciosa nem confusa. Lívia manteve-se perto de Tomás. O bebê agora sorria quando a via, estendia as mãos na sua direção e acalmava-se quando ela o segurava. Todos repararam. Lívia tinha se tornado parte da sua segurança. Tinha conquistado um lugar que já ninguém questionava. A menina quieta, que antes se sentava nos cantos, agora estava no centro. Alguns dias depois, a calma foi abalada. João ficou gravemente doente. O corpo já estava fraco há algum tempo, mas agora piorou rapidamente. Foi levado para o hospital e Eleanora foi com ele. A casa pareceu vazia sem os dois. Os funcionários falavam pouco. Helena manteve-se silenciosa. Amanda ajudava a cuidar de Tomás. Marco ficava mais isolado. Todos aguardavam notícias. Lívia permanecia perto do bebê quase todo o tempo. Pegava nele quando chorava. Alimentava-o e embalava-o para dormir. Mesmo cansada, não o largava. A mãe observava-a com um orgulho silencioso. Numa tarde, enquanto o sol entrava pelas janelas, Lívia estava sentada no sofá com Tomás nos braços. O bebê estava calmo. A pequena mão repousava no peito de Lívia. Naquele momento, algo ficou claro para todos. Lívia já não era apenas uma visitante. Era alguém em quem todos confiavam. Mesmo aqueles que antes a olhavam com desconfiança, agora a viam de outra forma. No seu silêncio e na sua força, ela tinha mudado a história. Ninguém sabia o que iria acontecer a seguir. João ainda estava no hospital. O futuro da família era incerto, mas já não havia ódio no ar. Havia tristeza, medo e muitas perguntas, mas não ódio. O plano antigo tinha desaparecido. A necessidade de vingança tinha passado. O que restava era a escolha do que fazer com a verdade. Helena, Marco e Amanda falavam menos agora, mas já não evitavam Lívia. Amanda ajudava-a com Tomás e por vezes sorria. Helena verificava como estavam Maria e Lívia todas as manhãs. Marco acenava com a cabeça sempre que passava por Lívia no corredor. Eram pequenos gestos, mas significavam algo. A casa já não estava cheia de segredos e tensão. Estava silenciosa, mas de uma forma melhor. Cada pessoa sabia que a vida tinha de seguir em frente, e todos sabiam que esse avanço teria de vir acompanhado de honestidade. Não podiam voltar ao início, mas podiam escolher o que vinha a seguir. Essa escolha estava agora nas suas mãos, e finalmente estavam prontos para a fazer. Lívia não esqueceu nada do que tinha acontecido. Ela lembrava-se do medo, da confusão, do perigo, mas também se lembrava da coragem que foi preciso para falar. Lembrava-se do momento em que a verdade veio à tona e mudou tudo. Não sabia o que iria acontecer a João, nem o que a lei decidiria. Não sabia que tipo de futuro esperava Eleanora ou os 3 irmãos, mas sabia que tinha feito a coisa certa. E sabia que fazer a coisa certa às vezes significava ser corajosa quando os outros não eram. Enquanto estava sentada com Tomás nos braços, pensou em como uma única voz tinha atravessado todo o ruído. Pensou em como, no meio de um plano cheio de raiva, uma pessoa escolher proteger em vez de ferir tinha mudado a história. Naquela casa cheia de coisas caras e longas histórias, a decisão mais importante tinha sido tomada por uma criança que se recusou a ficar em silêncio. E agora cabia a todos eles garantir que essa escolha tivesse significado. João estava diante das câmaras com microfones alinhados à sua frente e jornalistas a observarem atentamente. As mãos tremiam ligeiramente, mas a voz era firme. Parecia mais velho do que antes. A doença tinha avançado,
e era claro que não lhe restava muito tempo. Ainda assim, tinha algo importante a dizer. Numa sala cheia de pessoas, fez uma confissão pública. Admitiu que anos antes tinha recebido relatórios sobre problemas de segurança numa das suas fábricas. Disse que os ignorou, não investigou mais. E por causa disso, um homem chamado Roberto Reis morreu. João não tentou justificar-se. Não culpou mais ninguém. Disse que estava errado e que o seu silêncio tinha causado uma dor que ninguém deveria ter sofrido. A sala manteve-se em silêncio enquanto ele falava. As palavras eram honestas e essa honestidade fez com que todos escutassem. Não foi fácil, mas João disse tudo com clareza. Finalmente escolhera enfrentar o passado em vez de o esconder. Não o fez por piedade, fê-lo porque era a verdade. Depois da confissão, tudo começou a mudar. As notícias espalharam-se rapidamente. As pessoas voltaram a falar do caso e a opinião pública virou-se contra João. A empresa começou a perder investidores. A fortuna começou a desaparecer. Mas João parecia não se importar. O dinheiro já não era a sua preocupação. Sabia que havia coisas mais importantes. Usou o que lhe restava de poder para começar algo novo. Criou uma fundação com o nome de Roberto Reis. A fundação foi criada para ajudar trabalhadores a proteger os seus direitos e garantir que acidentes como o do passado nunca mais acontecessem. João não quis dirigir a fundação. Em vez disso, procurou aqueles que antes tinham desejado vingança: Helena, Amanda e Marco. Convidou-os a assumir o projeto. Era uma forma de lhes oferecer algo honesto, algo bom. Disse que a fundação poderia ser um lugar onde a dor se transformasse em ação. Os irmãos ficaram surpreendidos, mas aceitaram. Já não se tratava de vingança. Agora tratava-se de reparar o que podia ser reparado. De volta à quinta, João passou mais tempo com Tomás. A saúde piorava, mas não deixou que isso o impedisse de estar com o filho. Pegava nele, alimentava-o e ficava sentado durante horas ao seu lado. Às vezes estava demasiado cansado para falar, mas estava sempre presente. Começou a gravar pequenas mensagens no telemóvel. Falava diretamente para Tomás, contando-lhe histórias, lições e coisas simples que esperava que o menino um dia recordasse. Falava de família, de erros e de como escolher o caminho certo. Era a sua forma de deixar algo para trás. Sabia que tinha cometido demasiados erros no passado. Agora só queria que Tomás crescesse a conhecer a verdade e a sentir-se amado. Eleanora ajudava a cuidar dele, permanecendo próxima e silenciosa. Amanda tomava conta de Tomás quando João precisava de descansar. Helena e Marco concentravam-se na fundação. Agora todos na casa tinham um papel, e pela primeira vez parecia que trabalhavam juntos, não escondidos uns dos outros. João morreu algumas semanas depois. Faleceu em casa com Eleanora ao seu lado e Tomás a dormir no quarto ao lado. Não houve grande cerimônia nem despedida pública. As pessoas da casa reuniram-se em silêncio. O homem que durante tanto tempo vivera atrás de muros de dinheiro e silêncio já não estava ali, mas o que deixou não estava vazio. Disse a verdade. Assumiu a responsabilidade. Tentou corrigir o que podia. A fundação que criou continuou sob a responsabilidade dos irmãos Reis. Usaram a própria história para ajudar outros. A casa já não parecia um lugar cheio de segredos. Tornou-se uma casa onde as pessoas trabalhavam, viviam e cuidavam umas das outras. Maria continuou no seu trabalho e Lívia manteve-se ao lado de Tomás, como sempre. Havia tristeza na casa, mas não raiva. As pessoas ainda se lembravam do que tinha acontecido, mas agora falavam disso abertamente. Ninguém precisava fingir mais. A verdade tinha mudado tudo, e essa mudança trouxe paz. Lívia observava tudo em silêncio. Não pedia atenção. Não queria elogios. Mas no fundo sabia que tudo tinha começado porque ela tinha falado. Lembrava-se da noite em que Tomás quase morreu. Lembrava-se do medo e do silêncio. E lembrava-se do momento em que deu um passo em frente e disse aos médicos para olharem para a boca do bebê.
Aquele momento tinha salvado uma vida. Mas tinha feito mais do que isso. Tinha quebrado um ciclo de mentiras, segredos e raiva. Lívia viu as pessoas mudarem. Helena já não a olhava com desconfiança. Amanda sorria mais. Marco já não a evitava. E Eleanora tratava-a com bondade. Até os visitantes que vinham à casa viam Lívia como alguém importante. Não pela idade nem pela origem, mas pelo que tinha feito. Tinha sido corajosa quando outros tiveram medo. Tinha feito o que era certo mesmo quando foi difícil. Tinha ajudado mais do que alguma vez imaginara. Agora a casa era diferente. Continuava a ter salas grandes e coisas caras. Mas o que importava era a forma como as pessoas se tratavam dentro daquelas paredes. Havia risos. Havia momentos tranquilos em que partilhavam sentimentos reais. Tomás ficava mais forte a cada dia. Aprendeu a andar e Lívia estava lá para o ajudar. Maria trabalhava, mas já não parecia tão cansada como antes. Sorria mais sabendo que a filha estava segura e respeitada. A fundação continuou a crescer. As pessoas vinham pedir ajuda e encontravam-na. O nome de Roberto Reis já não era esquecido. A história de João já não estava escondida. Tudo isto aconteceu porque uma menina escolheu prestar atenção. Escolheu não ficar em silêncio. Lívia não se via como uma heroína. Via-se como alguém que tinha visto algo errado e fizera o que pôde para o impedir. Mas todos à sua volta sabiam a verdade. A coragem de Lívia não salvou apenas uma vida, salvou uma família. Abriu a porta para a cura e deu a todos uma segunda oportunidade. Meses tinham passado desde a confissão e a morte de João. A vida dentro da casa já não era feita de segredos, mentiras ou medo. A fundação, criada em nome de Roberto Reis, crescera rapidamente. Helena, Marco e Amanda trabalhavam arduamente todos os dias. Realizavam reuniões, organizavam programas de formação e visitavam locais de trabalho para falar sobre segurança. Concentravam-se em prevenir acidentes e proteger os trabalhadores. Usavam a própria história para ajudar outros a compreender por que razão as regras e a responsabilidade importam. Já não faziam isso por raiva. Agora trabalhavam por respeito ao irmão que tinham perdido. A fundação era uma forma de honrar Roberto. Em vez de vingança, escolheram ação. Em vez de silêncio, escolheram educação. Já não se escondiam na casa de outra pessoa com um plano secreto. Estavam em público a fazer um trabalho real, que fazia a diferença. Tinham se tornado algo novo. As pessoas ouviam-nos porque tinham vivido algo verdadeiro. Tinham mudado. E essa mudança começara no dia em que Lívia falou. Foi a voz dela que deu início a tudo, mesmo sem nunca pedir reconhecimento. Maria continuou a trabalhar na casa, mas para ela também tudo era diferente. As pessoas tratavam-na agora com respeito. Já não era apenas mais uma empregada a passar em silêncio pelos corredores. Era conhecida como a mãe de Lívia. E isso significava algo. As pessoas sorriam-lhe, falavam com ela com educação. Eleanora parava muitas vezes para perguntar como ela estava, e Helena tratava-a como uma igual. Maria continuou a limpar e a cozinhar, mas já não se sentia invisível. Sabia que a casa tinha mudado e que fazia parte dessa mudança. Sentia orgulho da filha não apenas por ter salvado uma vida, mas por ter mostrado força. Maria passara anos a tentar proteger Lívia da dor e das dificuldades. Agora via que a filha tinha crescido e se tornara alguém corajoso e sábio. Continuava a lembrá-la de ser cuidadosa e respeitosa, mas também a escutava quando a filha falava. A relação entre as duas fortaleceu-se. Já não eram apenas mãe e filha, eram uma equipa. Tinham passado por algo difícil e tinham saído mais fortes. Lívia passou a fazer parte do dia a dia de Tomás. Ajudava de alimentá-lo, a trocar-lhe a roupa e a brincar com ele. Não era apenas mais uma criança a viver naquela casa. Era alguém em quem Tomás confiava. Sorria quando a via. Corria para ela quando precisava de conforto. Às vezes chamava-a pelo nome e outras vezes apenas estendia a mão para a segurar. Lívia estava sempre ali. Não era sua irmã de sangue,
mas era como uma irmã em todos os outros sentidos. Eleanora confiava plenamente em Lívia. Muitas vezes pedia-lhe que ficasse com Tomás quando precisava de sair da divisão. Amanda, que antes evitava o olhar de Lívia, agora falava com ela abertamente. Marco observava à distância, mas até ele dava pequenos sinais de aprovação. Lívia tinha se tornado alguém importante naquela casa, não por dinheiro ou idade, mas por quem era. A sua presença trazia calma. Não pedia atenção. Simplesmente fazia o que sentia ser certo. Todos viam isso e já ninguém questionava. Lívia tinha encontrado o seu lugar. Eleanora também mudou. Depois de tudo o que tinha acontecido, começou a sarar. Já não tomava medicação pesada. Passava tempo de verdade com Tomás, a brincar a pegá-lo ao colo e a ler-lhe histórias. Perguntava-lhe como tinha sido o dia. Ria quando ele fazia algo engraçado. As pessoas que visitavam a casa percebiam que ela estava diferente. A mulher distante que antes parecia desligada tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mãe que se importava profundamente. Agradecia muitas vezes a Lívia. Dizia que não sabia o que teria acontecido se ela não estivesse ali. Começou a incluir Lívia em mais momentos de família. Às vezes, sentava-se com ela apenas para conversar. Não falavam de coisas grandes. Partilhavam momentos simples como dobrar roupa ou ver Tomás brincar com blocos. Esses momentos ajudaram a reconstruir a confiança na casa. O amor já não era algo escondido ou quebrado. Era claro e real. A casa que antes parecia fria, agora parecia quente. As pessoas ajudavam-se, escutavam-se, sorriram. Não era perfeita, mas agora era um lar de verdade. Numa tarde, Lívia sentou-se junto à janela e observou Tomás a brincar no jardim. Corria com um brinquedo na mão, rindo alto. O sol brilhava e a relva estava verde. Maria varria a varanda e Eleanora estava sentada num banco a observar o filho. Amanda permanecia por perto, certificando-se de que Tomás estava seguro. Tudo parecia em paz. Lívia segurava um caderno nas mãos, mas não estava a desenhar. Estava apenas a observar. Pensou em quanto tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Houve uma época em que era apenas a filha quieta da empregada. Ninguém a notava. Ninguém esperava nada dela. Mas agora, porque escolheu falar tudo, era diferente. Não precisou de ser rica nem poderosa para fazer a diferença. A sua voz foi suficiente. A sua coragem foi suficiente. Salvou Tomás. Ajudou a travar um plano construído sobre a dor. Ajudou uma família a encontrar uma nova forma de viver. E agora, fazia parte dessa família à sua maneira. Lívia olhou para o céu e respirou fundo. Não sabia o que o futuro lhe reservava. Ainda era jovem, e muitas coisas continuavam incertas, mas havia algo de que tinha absoluta certeza. Tudo o que acontecera provava algo importante. Um único ato de coragem, mesmo vindo de alguém pequeno e ignorado, podia mudar vidas. Não era preciso poder ou dinheiro. Bastava a atenção, honestidade e a força para falar quando os outros se calavam. Lívia tinha feito isso. E por causa disso, Tomás estava vivo. Uma família estava a curar-se. Uma tragédia tinha se transformado em algo bom. Enquanto via o menino que um dia salvara correr livremente pelo jardim, sentiu-se em paz. Não precisava de aplausos nem recompensas. Bastava-lhe saber que o que tinha feito importava e nunca o esqueceria. Lívia não foi apenas uma testemunha da história. Ela mudou-a. Mostrou que mesmo no silêncio, uma voz pode ser forte, e que a verdade a acompanharia fosse qual fosse o caminho que o futuro lhe reservasse. Finalmente chegamos ao fim desta história. Fico extremamente feliz por teres chegado até aqui. Muito obrigado por assistires. Deixa um comentário com a tua opinião e diz-nos qual foi a melhor ou a pior parte. E não te esqueças de subscrever.